Muito boa tarde. Começamos agora a última sessão de À Volta dos Livros antes do verão e é um gosto ver a sala tão cheia, com tantos amigos, para discutir um tema que ocupa parte da opinião publicada, parte da universidade portuguesa, parte dos estudiosos, parte dos politólogos, há já muito tempo, mas como o título do livro que iremos falar diz, depois tem sido uma reforma constantemente adiada. Falamos do sistema eleitoral português e, voltando à minha ideia inicial, estamos realmente entre amigos e é um gosto ter connosco um amigo, Nuno Sampaio, que é mestre em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, licenciado em Relações Internacionais pelo ISCTE, e que, neste momento, exerce funções de assessor para os assuntos parlamentares na Presidência da República. Não estou enganado. O Nuno especializou-se nesta área, é investigador convidado e professor no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, tem sido colunista regular em grande parte, em alguns órgãos de comunicação bastante relevantes em Portugal, e é não só uma autoridade nesta matéria, mas alguém que nos dá sempre muito prazer ouvir, porque aprendemos sempre qualquer coisa. E uma das funções do IDL é precisamente lançar o debate, promovê-lo e ser capaz de contar com a colaboração e com a participação de pessoas que tragam essa mais-valia de conteúdo de que não só o Instituto, mas o país inteiro precisa. Portanto, é um redobrado gosto acabar este À Volta dos Livros com o Nuno Sampaio e, em nome do Instituto Amar da Costa, dar-lhe as boas-vindas e passar-lhe não a bola, mas a palavra. Nuno. Sim, sim. Muito boa tarde. É também um gosto estar aqui. No final de tarde, certamente convidaria a outras conversas mais interessantes, mas eu queria, antes de mais, agradecer, evidentemente, o convite ao meu amigo João Vacas, agradecer à direção do IDL na pessoa do seu presidente e a todos os que tiraram um pouco do seu final de tarde para ouvir falar deste tema da reforma do sistema eleitoral. O pretexto é um livro que já tem alguns anos. Este livro surgiu da minha dissertação de mestrado, mas não sendo se calhar muito original, nem tendo pretensões premonitórias, apesar de ter alguns anos, o subtítulo continua a ser atual, Crónica de uma Reforma Adiada. Portanto, se quiserem ter um tema que possa animar finais de tarde durante alguns anos, sem terem que estar a renovar, talvez a reforma do sistema eleitoral possa ser uma pista. Evidentemente, para além de brincar um pouco com isto, este é um tema que me entusiasma. De outra forma não estaria aqui e não teria escrito a dissertação nem mestrado sobre este tema. Mas é um tema que, no espaço público português, e não só, vai oscilando entre dois sentimentos ou duas predisposições. Por um lado, às vezes é encarado por algumas pessoas como um tema que só interessa aos políticos, aos eleitos. Isso do sistema eleitoral é uma coisa demasiado técnica, ou interessa apenas a quem é eleito, mas depois também temos, por outro lado, outra perspectiva, às vezes muito, digamos, voluntarista, um bocadinho com uma esperança quase salvífica, que se alterarmos o sistema eleitoral, podemos resolver todos os males do sistema político português, aqueles tanto que se fala, seja isso aquilo que for. Não é? E é um bocadinho entre estas duas posições que vai oscilando o debate. Por isso queria saudar o IDL, não só por esta oportunidade para conversarmos um pouco sobre este tema, mas sobretudo
por este ciclo de conversas à volta dos livros, por este ciclo de reflexão, que infelizmente eu arrisco a dizer que já começa a ser raro no nosso espaço público. Por isso eu trouxe um exemplar do livro que vou deixar aqui no Instituto, também à memória do seu patrono, que penso que certamente, como homem da política, da ação, mas também de pensamento, certamente ficaria satisfeito por ver o Instituto a ter este tipo de atividade que infelizmente penso que escasseia nos espaços de reflexão. Porque às vezes há muito ruído, mas pouca reflexão. Indo ao tema que nos traz hoje, os temas eleitorais, e não querendo ser demasiado maçador ou académico, no primeiro enquadramento, a questão dos temas eleitorais, classicamente, hoje e sempre, desde o século XIX, desde que aquilo que nós chamamos hoje as democracias representativas liberais foram evoluindo, a grande questão dos temas eleitorais é como equilibrar, por um lado, a governabilidade, por outro lado, a representatividade. Esta, seja qual for o debate que se faça, mais ou menos académico, mais ou menos político, é sempre uma questão central nos temas eleitorais. Basicamente, como muitos saberão, à volta deste equilíbrio entre governabilidade e proporcionalidade, ou representatividade, se preferirem, se fundam os sistemas eleitorais à volta de dois grandes princípios. Por um lado, temos os sistemas eleitorais que têm por base o princípio maioritário, aqueles que se costumam dizer que são melhores ou que estão mais bem preparados para escolher governantes, governos, para dar estabilidade ao sistema de governo na democracia representativa, e, por outro lado, os sistemas de representação proporcional, aqueles que melhor conseguem representar a sociedade, como se dizia no século XIX, e vai-se recorrentemente dizendo, quando as sociedades ou os países querem escolher sistemas, aqueles que melhor conseguem fazer com que o Parlamento seja um espelho da nação. Claro que, com a evolução das democracias representativas, cada vez mais não chega apenas a falar de representatividade e de governabilidade quando falamos dos temas eleitorais. Hoje em dia, a qualidade da democracia traz outras exigências e traz outros aspectos que devem ser considerados na escolha de um sistema eleitoral. Podíamos acrescentar à representatividade e à governabilidade a participação. É importante, é hoje importante, é também, digamos, um dado adquirido que os sistemas eleitorais devem responder à participação, à questão da participação dos cidadãos, devem, evidentemente, responder à questão da legitimidade, serem legítimos na medida em que são aceitos pelos partidos políticos, pelos principais atores políticos, pelos cidadãos, pelos eleitores, pela sociedade em geral. Mas não devem esquecer que um aspecto também importante é a simplicidade. Os sistemas eleitorais devem ser perceptíveis, quer pelo cidadão eleitor, da forma como vota, quer nos resultados que depois do ato eleitoral resultam desse sistema eleitoral. Mas talvez o aspecto que está mais em debate nas sociedades, mas vamos centrar a questão do debate em Portugal, seja aquilo que muitas vezes ouvimos falar como a questão da proximidade, da qualidade dos eleitos, da accountability, para arranjar aqui
para utilizar uma expressão inglesa, pela forma como os eleitores respondem, como os eleitos respondem aos seus eleitores e como os eleitores se identificam ou não com esses eleitos. Esta talvez seja a questão que atualmente mais se debate no espaço público português, na opinião pública, na academia, nos partidos. O sistema português. É evidente que os sistemas eleitorais, não havendo sistemas eleitorais perfeitos, quer dizer, vou já se calhar atalhar um bocadinho, mas não se espera que desta e de outras conversas sobre o sistema eleitoral que consigamos encontrar, mesmo que tenhamos aqui entre académicos, cidadãos, políticos, uma grande reflexão, encontrar um sistema eleitoral perfeito. Eu acho que não vale a pena ter essa ilusão. Os sistemas eleitorais, para além de não serem perfeitos, é sempre uma escolha ou um conjunto de escolhas que se fazem, emergem num determinado contexto político e social. E o contexto político e social em que emergiu o sistema eleitoral português foi o contexto da Revolução de 1974. Como sabem, foi escolher um sistema de representação proporcional de lista fechada, e já lá iremos às listas fechadas, que é o sistema que vigora até hoje. Bem, mas porquê que foi escolhido este sistema e não outro? Bem, em primeiro lugar, a primeira grande preocupação era de negação com o sistema anterior. Essa era a primeira grande preocupação. De um regime autoritário, de poder centralizado, onde por acaso também havia eleições, apesar de não serem universais, livres, etc, onde havia eleições que eram, onde se utilizava o sistema maioritário de lista. Portanto, a primeira grande preocupação era negar totalmente aquilo que existia anteriormente. Portanto, por oposição a um sistema centralizado, maioritário, foi escolhido o sistema de representação proporcional como aquele que seria o mais democrático. Esta negação do sistema anterior teve apenas uma exceção, que foi a escolha dos distritos administrativos como as circunscrições eleitorais, que vigoram até hoje. Acho que eram divisões que já vinham de há mais tempo e que até hoje são aquelas que vigoram no sistema português, sendo que hoje praticamente os distritos, a única função que têm, depois do fim dos governos civis, é praticamente serem os círculos de eleição do nosso sistema de lista. Mas também havia outra razão para se escolher este sistema de representação proporcional. É que, apesar de haver algumas percepções, até se dizia que havia sondagens, há pouco tempo, há uns meses atrás, ou no ano passado, o Expresso publicou uma reportagem muito interessante sobre uma sondagem que teria sido feita pelo Grupo Mel, mas de facto havia, para utilizar uma expressão da ciência política, havia um véu de ignorância sobre aquele que era o real peso dos partidos políticos em Portugal. E a melhor forma de responder a esse véu de ignorância em que todos teriam menos a perder seria através do sistema de representação proporcional, que seria aquele também, para utilizar uma linguagem de 75, permitiria apurar a verdadeira vontade do povo de forma mais exata. Portanto, como sabem, os sistemas de representação proporcional são aqueles que permitem uma maior exatidão entre os votos, entre a percentagem de votos e a percentagem de mandatos. Portanto, esta escolha era uma negação
do sistema anterior, mas era também uma necessidade, uma necessidade. Até porque, e quem estuda as transições à democracia, também encontra nessa literatura muitos avisos em que a melhor forma de lidar com sociedades que estejam divididas ou potencialmente divididas é ter mecanismos de repartição do poder. E o sistema de representação proporcional é, de facto, um mecanismo de repartição do poder. E a preocupação era tal que hoje vamos falar aqui do sistema eleitoral de eleição para a Assembleia da República. Mas, como sabem, em Portugal não há um código eleitoral comum. Há várias leis eleitorais para os diversos órgãos, mas este sistema de representação proporcional foi acarinhado de tal forma que até para as autarquias locais e não só para as assembleias, mas para os órgãos executivos das autarquias locais foi adotada a representação proporcional. E também até hoje, nos municípios, a Câmara, os membros da Câmara Municipal são eleitos por representação proporcional e temos essa originalidade de termos a oposição e a maioria executiva sentados à mesma mesa num órgão executivo. Mas a intenção era que houvesse repartição do poder, que o poder não ficasse concentrado. Evidentemente que o sistema de lista, representação proporcional, também é aquele, já do Verger nos ensinou, também é aquele que ajuda a melhor consolidar a estrutura dos partidos. E hoje, se há uma crítica, digamos, transversal à partidocracia, e já lá iremos, que se calhar é a maior crítica que é feita hoje ao sistema eleitoral em vigor, relacionada com o peso das estruturas partidárias, etc. Em 74, 75, os partidos ainda não estavam estruturados. O partido mais antigo, que era o Partido Comunista Português, era um partido que tinha vivido, que já existia há muito tempo, mas na clandestinidade. O Partido Socialista tinha acabado de ser formado, também no exterior. O PPD, na altura, também foi formado em 74, o CDS igual, etc, etc, etc. Portanto, o sistema de lista de representação proporcional foi também aquele que propiciou que os partidos conseguissem ter implementação nacional e coerência programática e ideológica, de forma a que as pessoas se pudessem identificar com um determinado partido e também a permitir alguma governabilidade. Outro fator que foi tido em conta foi o de que, apesar de se ter escolhido um sistema de representação proporcional, que não seria o mais amigo da governabilidade, porque sendo mais proporcional é mais difícil de formar maiorias, foi escolhido uma forma de conversão dos votos em mandatos, uma forma de média mais alta, que todos nós conhecemos, um método de D'Hondt, que é aquela que, sendo proporcional, é a menos proporcional de todas. Ou seja, foi introduzido um fator amigo da governabilidade, ou de certa forma veio esbater a proporcionalidade do sistema. Como o professor Braga da Cruz costuma dizer, o Victor D'Hondt é o único que tem a honra de ter o nome na Constituição Portuguesa, ainda por cima é um belga. Mas até hoje se mantém na Constituição a alusão ao método D'Hondt. Portanto, este foi o sistema que surgiu, que emergiu em 75, que foi logo aplicado nas eleições para a Constituinte, aliás, com todo o sentido, porque as eleições para a Constituinte, mais do que eleições para escolherem governantes, foram eleições para escolher representantes. E nisso nós sabemos que os sistemas de representação proporcional respondem muito bem à eleição de representantes, e era disso que se tratava em 75, mas o que é facto é que o sistema foi-se mantendo e, apesar de desde muito cedo
se discutir eventuais reformas ou alterações ao sistema, é o sistema que em grande medida, nos seus princípios básicos, se mantém até hoje. Bem, como é que este sistema tem respondido às questões que os sistemas eleitorais devem responder? O que é que tivemos até hoje com o sistema? Bem, em relação à representatividade, de facto, o sistema tem funcionado. Eu diria, e penso que há um grande consenso, digamos, que o sistema tem funcionado. Temos neste momento 6 partidos representados no Parlamento português, se contarmos com os Verdes, que é um partido que nós sabemos que vai sempre coligado com o Partido Comunista Português. Portanto, se quiser, temos 6 partidos, 5 forças, se quiserem, representadas no Parlamento português. Não podemos dizer que há um excesso de fragmentação no Parlamento, que por via dessa fragmentação, que seja daí que advenha a ingovernabilidade do sistema, e por outro lado podemos dizer que da esquerda à direita que a representatividade funciona. Portanto, essa primeira preocupação do sistema eleitoral poder responder, poder representar de forma diversificada a composição da sociedade portuguesa em termos ideológicos, não tem sido posta em causa e penso que o sistema tem funcionado dessa forma, nem ninguém a põe em causa. Em relação à governabilidade, podemos dizer que tem dias. Tem dias. Porque se nos primeiros anos, principalmente até a revisão constitucional de 82, mas se quisermos até 85, o sistema foi marcado por grande instabilidade governativa. Os governos sucederam-se uns atrás dos outros. Depois do primeiro governo minoritário do professor Cavaco Silva, em 85, com a obtenção da primeira maioria absoluta por um só partido, em 87, e a repetição dessa maioria absoluta em 91, o debate quanto à resposta que o sistema podia dar em termos de governabilidade foi, de certa forma, esbatido. Portanto, a grande discussão até 87 era que o sistema, sendo de representação proporcional e sendo Portugal uma jovem democracia, não era um sistema amigo da estabilidade governativa. Evidentemente, teríamos que entrar aqui para fazer uma análise mais profunda disto, teríamos que entrar aqui com outras questões, como o sistema de governo semipresidencial que temos, mas não vou por aí, porque não temos tempo, vou-me cingir à questão do sistema eleitoral. Com as maiorias absolutas de 91 e 95, a questão da governabilidade ficou mais batida. Quando é que volta a ser discutida outra vez a governabilidade? Curiosamente, não é imediatamente no primeiro governo de António Guterres, que por acaso também é um governo minoritário, mas que cumpre a legislatura, mas é em 2001, quando cai o segundo governo de António Guterres, em 2005, quando temos eleições antecipadas. Eu recordo que o Presidente da República, da altura, o professor Jorge Sampaio, antes das eleições, deu uma entrevista a uma comunicação social em que dizia: bem, é preciso alterar o sistema eleitoral no sentido de que este se propicie mais governabilidade, mas sem alterar a proporcionalidade. Não é. O sistema eleitoral é um cobertor. Quando se estica de um lado, destapa-se do outro. Pode-se manter a proporcionalidade em termos de princípio, mas não em termos de grau. Só é possível, através do sistema eleitoral, aumentar a governabilidade no sentido de propiciar maiorias com mais facilidade, se reduzir de alguma forma a proporcionalidade. E voltamos a ter, sempre que há instabilidade governativa, se discute o sistema pelo lado da governabilidade. Quando essa estabilidade não existe, quando temos legislaturas mais longas, o que se discute sobretudo,
é a questão da proximidade, da identificação dos eleitos, da qualidade dos eleitos, como já referi, da accountability. E é essa a discussão, que temos hoje em Portugal. Só para acrescentar, como é do conhecimento público, pela primeira vez vamos ter um governo, tudo indica, cada vez com mais probabilidade, um governo de coligação que chegará ao fim, da legislatura. Só para fazer aqui um pequeno desvio, a questão da governabilidade não está só relacionada com o sistema eleitoral, nem só relacionado com o sistema de governo, mas também, se calhar, com algum desequilíbrio no sistema partidário. Porque enquanto, para simplificar, no centro-direita temos uma coligação natural que se tem assumido em diversas ocasiões, o Partido Socialista tem dificuldade em poder fazer a mesma coisa no centro-esquerda, por razões conhecidas, porque tem forças anti-sistema, fora do arco da governabilidade, como se convencionou dizer. Portanto, o sistema não é simétrico em termos das hipóteses de governabilidade. E eu penso que isso não é tanto uma questão do sistema eleitoral, mas mais do sistema partidário. Mas o que se discute mais é realmente a questão da proximidade, da accountability, da qualidade dos eleitos. E aí, se nós ouvirmos os debates políticos, académicos, no espaço público, há uma crítica transversal à partidocracia. Há uma crítica transversal à partidocracia. Os eleitores não conhecem os seus eleitos, mas sabem quem é que votou na lista de Lisboa, onde são eleitos, no Círculo de Lisboa, onde são eleitos 47 ou 48 deputados, conhece o seu deputado. Mas o eleitor é que escolheu, ou foram os partidos, São estes tipos de críticas que ouvimos no espaço público, associado a uma crítica mais difusa contra o mal-estar no sistema político. E se olharmos, e aqui temos a questão da legitimidade, se olharmos para os inquéritos que são feitos relativamente à satisfação da democracia, observamos nos últimos anos que até 2013 Portugal caiu diversos lugares, comparando com os seus parceiros da União Europeia, ficando bastante abaixo no ranking dos 28, em termos daquilo dos cidadãos declararem se sentem ou não satisfeitos com a sua democracia, sendo que os dados de 2015 já mostram alguma inversão. Isto parece um bocadinho uma linguagem económica, mas é curioso porque também nos podemos perguntar se este mal-estar com o sistema político ou com a democracia está mais relacionado com questões institucionais como o sistema eleitoral ou com questões de conjuntura económica. Mas havendo este debate relativamente à qualidade dos eleitos e à escolha dos eleitos, quais são as duas grandes propostas que têm estado em cima da mesa e quais são as grandes soluções possíveis? Porque, em teoria, os temas eleitorais são ilimitados. Mas o que é que se tem estado a debater na perspectiva de que uma alteração do sistema eleitoral podia ser benéfica para o sistema político e para um maior poder de identificação dos cidadãos e eleitores? Por um lado, a proposta do sistema misto, que basicamente, quando falamos de sistema misto em Portugal, estamos a falar de um sistema tipo sistema alemão. Este é um sistema que, como alguém já uma vez disse, que tenta o melhor de dois mundos. Que é, por um lado, os eleitores têm 2 votos, com um desses votos escolhem o seu, que podemos chamar o seu deputado, num círculo uninominal ao nível local, e com o outro voto votam numa lista que depois, através de um círculo nacional, é o que vai definir
através de uma compensação, qual é a proporção que cada partido tem depois no Parlamento. A Alemanha tem um instrumento que é muito comum nos sistemas de representação proporcional, para além disto, que não pode ser utilizado em Portugal, pelo menos que é inconstitucional, que é a chamada cláusula barreira. Aquilo que a Constituição Portuguesa, a cláusula barreira, estipula que um partido que tenha menos de 5% não pode entrar no Parlamento. A Constituição Portuguesa estipula que não podem ser estabelecidos limites mínimos percentuais à representatividade de um partido. O sistema português não tem, nem constitucionalmente pode ter esse instrumento da cláusula barreira. Portanto, mas uma hipótese, lato sensu, é o sistema alemão, 2 votos, por um lado o sistema círculos uninominais, por outro lado um círculo nacional que assegura a proporcionalidade. Outra hipótese que tem sido falada é a do voto preferencial. O que é isto do voto preferencial? O voto preferencial, há vários tipos de voto preferencial, não nos vão amassar com isto, mas daquilo que tem sido debatido em Portugal, o que se fala é do voto aberto, ou seja, da possibilidade de ser o cidadão eleitor a escolher entre os candidatos da lista de um determinado partido qual é o seu deputado preferido. Há vários exemplos na Europa, uns com mais ou menos abertura, digamos, mas a diferença é, nós temos um sistema de listas fechadas, que são entregues pelos partidos, numeradas, de 1 a 50 ou aquilo que for, e aquela ordem é a ordem pela qual os deputados são eleitos em função do número de mandatos que é atribuído a cada partido. No voto preferencial é dada a possibilidade ao cidadão eleitor ou de uma lista de candidatos pôr a cruzinha no seu candidato preferido, ou, como por exemplo acontece na Finlândia, escrever o número do deputado em que está a votar e depois aquele voto é acreditado naquele deputado, mas também na lista partidária para efeitos da atribuição. Há várias formas de fazer. E são estes os dois tipos de sistemas que mais têm falado na possibilidade de poderem ser adotados em Portugal. Mas se tanto se fala nisto, se há esta percepção que o sistema político está mal, que os cidadãos eleitores estão afastados da política, porquê que não se reforma o sistema eleitoral? Esta pergunta eu faço a mim próprio, de uma forma muito, talvez até com alguma ingenuidade. Foi o meu ponto de partida para o meu estudo original. E a primeira resposta que eu encontrei é um bocadinho óbvia, é que os sistemas, em regra não se reformam. Os sistemas eleitorais, em regra, não se reformam. Há uma expressão do Dieter Nolan, que é um dos grandes estudiosos ainda vivos dos sistemas eleitorais, que diz que os sistemas eleitorais raramente se reformam e quando o fazem só em circunstâncias excepcionais. E é realmente aquilo que nós observamos em praticamente todos os sistemas. Mas isto também não acontece só por inércia, apenas por inércia dos sistemas, que há muita, também já vamos falar nisso, não só por interesse dos próprios eleitos. A maior parte dos sistemas que vão perdoando no tempo, de facto vão respondendo às questões essenciais. E quando não o fazem, quando chegam a alturas extremas de disfunção, de não responder em termos de representatividade ou de governabilidade, mais tarde ou mais cedo pode haver reações de dentro ou de fora do próprio sistema. A maior parte dos sistemas que perduram podem não responder a todas, podem não responder de uma forma que nós consideramos 100% satisfatória, mas de alguma forma é porque estão a responder às questões da representatividade e às questões da governabilidade. Se olharmos, por exemplo, para Portugal,
Nós já tivemos, vamos ter agora um governo de coligação que vai chegar ao fim da legislatura, já tivemos governos de maioria absoluta do Partido Social Democrata, há bocado não referi, mas também já houve um governo de maioria absoluta do Partido Socialista, já tivemos governos minoritários que chegaram ao final da legislatura, vimos que em termos de representatividade responde. Portanto, o sistema, poderão alguns dizer, não está também numa situação extrema de não funcionar, que faça com que haja uma pressão suficiente para a sua reforma. Bem, mas isto pode não ser sempre assim, e o que é facto é que em alguns países reformas aconteceram. Não vos vou maçar com muitos exemplos, mas gostaria de dar um exemplo, até porque está aqui a representante ao fundo. Temos uma especialista italiana, se assim posso dizer, portanto, que terá a oportunidade de me corrigir se eu disser alguma coisa mal. Desculpe, senão provavelmente não percebe em português, mas em todo o caso, se me quiser corrigir, agradeço. Que é representante do Wilfred Martin Center, que é italiana, e eu vou-me atrever a falar um bocadinho daquilo que se tem passado em Itália em termos de reforma do sistema eleitoral, que se calhar é o exemplo mais rico. Até 1983, desde o pós-guerra, em Itália vigorou um sistema de representação proporcional, em termos genéricos parecido com aquele que existe em Portugal. O grande problema, e aquilo que o sistema era acusado, era de partidocracia, mas também, porque tinha um partido dominante que era a democracia cristã, era que, no fundo, os governos acabavam por nunca havia alternância nos governos, e a partidocracia, havia um grande mal-estar, mas em 1993, estão recordados, o que aconteceu de facto em Itália de decisivo foi a Operação Mãos Limpas. Portanto, um grande escândalo de corrupção, que abalou o sistema político italiano e que abalou, em termos definitivos, o sistema partidário tal qual era conhecido. Uma das consequências deste abalo foi uma reforma do sistema eleitoral que teve por base uma consulta constitucional e que depois dessa consulta, uma consulta referendária, desculpem, um referendo, e que depois desse referendo, os italianos terem dito que sim, que queriam mudar com o sistema, ela adotou um sistema misto. Um sistema misto, não quero complexificar demasiado, mas não exatamente igual ao italiano, um sistema misto em que, com um pendor mais maioritário, em que 75% dos eleitos eram eleitos por círculos uninominais e apenas 25% no círculo nacional. Isto quer dizer que, nos sistemas mistos, quanto menor for a parcela reservada para o sistema proporcional, menos proporcional é o sistema. Quanto mais os gajos deixamos para os círculos uninominais, maior pendor majoritário ou maioritário tem o sistema. E foi esta a mudança. Aliás, houve mais países nessa altura. Está aqui um representante da Embaixada do Japão. O Japão, e corrija-me também se estiver enganado, mas também, por esta altura, de 93, 94, mudou do seu sistema de voto único não transferível. Não vamos falar agora aqui, não temos tempo, também para adotar um sistema misto. Porque com esta ideia que o sistema misto conseguia exatamente o melhor de dois mundos. Por um lado a governabilidade e a representatividade. O que aconteceu é que a Itália, desde que se abriu a caixa do sistema eleitoral, nunca mais se parou de discutir o sistema eleitoral. E em 2005 tivemos novamente uma nova reforma do sistema eleitoral, em que se voltou novamente à representação proporcional, de listas fechadas, com cláusulas barreiras um bocadinho complexas para os partidos e para as coligações, em função do número de partidos que estão coligados, e com um prémio para o partido mais votado. Esse prémio chegou ao ponto de, nas eleições de 2013, salvo erro, o Partido Democrático e os partidos que se coligaram com o Partido Democrático, com cerca de 29,5% dos votos, cerca de 30% dos votos,
conseguiram 54% dos representantes. Ou seja, conseguiram 340 lugares, do Parlamento. Porque aquilo que o sistema eleitoral estipulava era que quem ficasse à frente, para não haver problemas de governabilidade, para assegurar a governabilidade, tivesse o resultado que tivesse, desde que ficasse à frente, tinha esse ponto. E depois só os outros deputados é que eram repartidos pelos outros partidos. O que é que aconteceu? O Tribunal Constitucional veio a considerar, no final de 2014, este sistema inconstitucional, porque realmente temos um sistema de representação proporcional em que um partido ou uma coligação de partidos com 29% dos votos consegue 54% dos deputados. É discutível se estamos a falar do sistema de representação proporcional, e o Tribunal Constitucional italiano considerou que, de facto, violava a proporcionalidade. E então, em 2015, tivemos há pouco tempo, foi aprovada uma nova reforma do sistema eleitoral italiano. Foram criados 100 círculos em todo o país. Estes círculos têm cerca de 9 lugares. Se compararmos, por exemplo, com o círculo de Lisboa, em Portugal, tem 47, o do Porto, que elege 38, Braga, que elege 19. Portanto, círculos muito mais pequenos, sobretudo para quê? Para propiciar o voto de lista aberta. Ou seja, nestes 100 círculos, que têm entre 3 a 9 lugares no máximo, os eleitores, também através de um sistema que eu próprio confesso que ainda não percebi muito bem, e que estou curioso para ver como é que vai ser posto em prática a partir de 2016, os cidadãos vão ter a possibilidade de votar no partido, mas também têm a possibilidade de escolher o seu deputado, mas depois isto tem uma série de caminhantes, e continua a ser dado um prémio ao partido mais votado, mas apenas se tiver 40% dos votos. Se houver um partido ou coligação que atinja 40% dos votos, automaticamente passa para os tais 340 deputados, ou seja, para 54%. Mas as originalidades do sistema não param por aqui. O que é que acontece se nenhum partido tiver 40% dos votos? Temos uma segunda volta. Temos uma segunda volta ao estilo daquilo que costumamos ter nas eleições presidenciais, por exemplo, em Portugal, em que os dois partidos mais votados vão disputar uma segunda volta. Não estou a falar de dois candidatos presidenciais. Os dois partidos mais votados vão disputar uma segunda volta. E o que for, no final, o mais votado, então fica com o prémio de ter assegurado a maioria absoluta. Queria-vos apenas referir, para dar o contraponto, estamos a falar de um país que tinha um sistema de representação proporcional em 93, as reformas não acontecem os países que mudam o sistema eleitoral não são apenas aqueles que têm sistemas de representação proporcional. Há queixas, e não são poucas, em países que têm outros sistemas. E dava-vos apenas o exemplo da Nova Zelândia. A Nova Zelândia tinha um sistema maioritário. O sistema maioritário, o modelo que é sempre dado como exemplo, e o berço é o modelo do Westminster do Reino Unido. Círculos uninominais, puros e duros, em que, também chamados first past the post, em que em cada círculo uninominal basta ter um candidato ter mais um voto do que o outro para ser eleito. Portanto, isto, como sabem, é muito bom para a governabilidade, também tem as suas virtudes em termos de proximidade dos eleitos aos eleitores, mas levanta grandes problemas de representatividade. E o que é facto é que em 93 a Nova Zelândia estava confrontada com um sistema político que estava a ser criticado de forma transversal, por não responder à representatividade, pelos governos
de centro-direita e de centro-esquerda, o Partido Nacional e o Partido Trabalhista, alterarem em 180 graus as políticas governativas, quando ora um, ora outro ia para o governo. Portanto, esta falta de continuidade das políticas públicas, uma série de problemas com a representatividade, uma grande clima de confrontação entre no sistema bipartidário, entre dois partidos, fez com que houvesse uma grande pressão para a reforma. Houve também um referendo e, em 93, a Nova Zelândia mudou para um sistema muito parecido com aquele que existe na Alemanha, 2 votos, um voto para círculos uninominais, outro voto para um círculo nacional. O sistema tem vigorado, acabou o debate sobre a reforma do sistema eleitoral na Nova Zelândia. Não, pelos vistos não, porque se nós consultarmos Nova Zelândia e o sistema eleitoral, vamos encontrar é que ainda em 2011 houve um referendo para saber se a Nova Zelândia devia mudar de sistema eleitoral novamente. E os eleitores votaram que não, manteve-se, mas de facto vemos também esta tendência, quer dizer, os temas não se reformam, mas uma vez que se reformam, depois parece haver uma insatisfação contínua, ou o debate não deixa de continuar a acontecer. Só referir que, agora a falar da Nova Zelândia, aproveitar para falar do Reino Unido e também dar o que é que já falámos de algumas das disfunções dos sistemas de representação proporcional, podemos também falar de algumas disfunções dos sistemas de representação maioritária e o mais puro, o sistema da maioria relativa, de first past the post. Nas últimas eleições, no Reino Unido, os conservadores, com 36,8% dos votos, obtiveram 331 dos 650 deputados. Portanto, bem acima, com 36%, estiveram bem acima de 50% dos deputados. O partido, o Scottish National Party, com 4,7% dos votos, obteve 56 deputados. E o UKIP, com 12,6% dos votos, teve eleito um deputado. O Partido Liberal foi muito penalizado nestas eleições, como sabem. Historicamente é o terceiro partido, aquele que sempre se queixa há mais tempo do sistema eleitoral, com 7,9% teve 8 lugares. Ou seja, o sistema maioritário é um sistema muito amigo da governabilidade. O Sr. David Cameron ficou satisfeitíssimo. Provavelmente tem sido bom para o Reino Unido. E não por acaso é um sistema que se mantém há tanto tempo. E em 2011 houve um referendo no Reino Unido, exatamente porque houve uma coligação, houve a necessidade de fazer uma coligação eleitoral no Reino Unido, o que é uma coisa fora do comum. Só houve 2 ou 3 no último século, salvo erro. E então os Liberal fizeram um acordo de coligação, a condição de se fazer um referendo sobre o sistema eleitoral. Mas também não era para mudar o sistema eleitoral radicalmente, era para mudar para um voto alternativo, que é aquele que existe na Austrália, que apesar de ser um voto preferencial, continua a ser um voto de cariz maioritário. Isto para vos dizer que, evidentemente, não são só os sistemas de representação proporcional que têm os seus problemas. Não é? O que é que os eleitores do UKIP, que são quase 13%, com um deputado em 630, pensam do sistema eleitoral do Reino Unido. Por outro lado, e o do Verger também explicava isso quando elaborou as suas famosas leis, como é que se explica que um partido como o Scottish National Party, com 4,7%, tenha quase 10% dos deputados na Câmara dos Comuns? O Verger já explicava isso. O sistema será bipartidário, a menos que haja partidos regionais ou partidos com voto concentrado em termos regionais, e o que aconteceu na Escócia é que, salvo erro, dos 59 deputados que havia na Escócia, 56 foram eleitos pelos... Portanto, há estas distorções em termos de representatividade. Dando exemplos, tendo dado exemplos, que reformas são possíveis, que não resolvem tudo, que as queixas não são só
que as queixas não são só em relação ao sistema de representação proporcional, que outros sistemas também têm as suas fragilidades e as suas queixas. Voltemos então para Portugal. Eu, de facto, estou convicto, comungo da ideia que o sistema português carece de uma maior ligação entre os eleitores, e os eleitos. E que, de facto, existem duas opções, podem estar em cima da mesa, ou o sistema misto, ou o voto preferencial, para se poder alcançar. Mas isto não é claro que ao mudar se mude para melhor. Não tenho de todo essa convicção. Aquilo que sei é que o sistema de lista fechada, tal qual existe em Portugal, só existe não chega a uma mão cheia de países na União Europeia que têm um sistema de lista fechada como nós temos. Ou seja, nós temos entre os países que é dado um menor grau de escolha, aos eleitores. Portanto, podemos caminhar para um sistema misto, podemos caminhar para um sistema de voto preferencial, mas quer dizer, há aqui alguns obstáculos e algumas questões que devem ser tidas em consideração. A primeira é que a Constituição não dá total liberdade para alterarmos o sistema eleitoral. Portanto, eu já reduzi ao sistema misto que assegura a proporcionalidade e ao sistema preferencial, porque são aqueles que têm estado mais adequado, mas também porque existem limitações, desde logo constitucionais, à alteração do sistema eleitoral. A representação proporcional faz parte dos limites materiais da Constituição, artigo 288, salvo erro, da Constituição da República, e, para além disso, mesmo nas matérias em relação ao sistema eleitoral, há algumas limitações constitucionais. Estas já foram muito debatidas pela revisão constitucional de 1997, que, em termos do sistema eleitoral, o PS e o PSD alteraram duas coisas. Primeiro, a possibilidade de se reduzir o número de deputados de 230 até 180. Portanto, é constitucionalmente admissível que os deputados sejam entre 230 e 180. Curioso é que o PS, naquela altura, acordou, mas desde então sempre se declara contra a redução do número de deputados. Também não estou a dizer desde já adiante que acho que isso seja o número de deputados, ou que vai reduzir o número de deputados que irá resolver os males do sistema político português, nem que essa seria Estou a constatar que há um partido que acordou uma revisão constitucional que estabelece uma margem, mas desde então em regra é inflexível nessa situação. E essa alteração constitucional veio possibilitar, ou diz na Constituição agora que pode haver círculos uninominais conjugados com círculos plurinominais que assegurem a proporcionalidade. É aquilo que é dito na Constituição. Bem, porquê é que os partidos tendo acordado esta revisão constitucional e já tendo apresentado propostas no sentido de adotar um sistema misto, porquê é que não o fazem? Bem, em primeiro lugar, isto é a lei, digamos, da inércia dos eleitos, não é uma coisa que existe só em Portugal e já há muito tempo está estudado. Os partidos em regra não mudam, os partidos em regra não querem mudar, os eleitos em regra não querem mudar as regras do jogo para os quais são eleitos. Portanto, isto não é uma novidade, e é quase um dado adquirido com o qual temos que lidar. É curioso, se olharem para os momentos no espaço público em que aparece uma proposta de um partido a dizer que vai alterar o sistema, o outro partido, não, agora não, isso não é prioritário, ou não.
depois, para passar um tempo, é o outro partido que apresenta um projeto para alterar, mas é o outro que já não quer. E depois, evidentemente, também é uma questão que atravessa transversalmente, passa a redundância, os partidos. Depois começam-se a ouvir as vozes dentro dos partidos. Vem o líder da distrital e diz: não, mas não devemos mudar o sistema de representação proporcional, porque este é o sistema que tem garantido o funcionamento da nossa democracia. Vem o notável, que não tem tanta ligação, à estrutura digital, e diz: não, mas não estamos a escolher os mais capazes, estamos a escolher aqueles que agradam às estruturas dos partidos. E neste debate, e em algum receio recíproco que um ou outro possa tirar vantagem de uma alteração ao sistema eleitoral, tem havido uma grande mudança. Em relação aos partidos, também, e aqui também não vos vou dar uma novidade, evidentemente os partidos que mais falam em alterar o sistema de representação proporcional são os partidos que têm maior representação, PS e PSD. Evidentemente, a divisão não é em termos ideológicos, não é tanto em termos ideológicos, mas quer o CDS-PP, quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda, em regra, quer através dos seus órgãos oficiais, quer através dos seus atores políticos, salvo algumas coisas, em regra, se pronunciam pela manutenção da representação proporcional. E isso pode haver questões de princípio, e certamente também as haverá, mas é exatamente da mesma forma como os maiores partidos poderiam tirar benefício de uma menor proporcionalidade, também os partidos com menor representação poderiam ser prejudicados se houvesse menos proporcionalidade. Portanto, por isso é muito difícil numa situação, e agora não estou a falar de nada concreto, já estamos a final de legislatura, portanto não vai haver nesta legislatura certamente propostas de reforma do sistema eleitoral, portanto poderei estar e estando a falar como académico, poderei falar um pouco mais à vontade sobre isto. É muito difícil haver uma altura que há uma coligação, ou pelo menos tem sido uma coligação entre PSD e CDS, haver uma proposta do PSD no sentido de um sistema que seja eventualmente menos proporcional. Evidentemente que, em princípio, o CDS não estará de acordo. E agora não estou a falar de questões em concreto, estou a falar daquilo que nos diz a história, mas também o que nos diz a ciência dos sistemas eleitorais. Portanto, esta inércia dos partidos é uma primeira dificuldade. Outra dificuldade relacionada com esta é que, vamos lá imaginar, nós temos tido aqueles distritos eleitorais que já vinham de trás. Nunca se discutiu. Porquê que é aquele distrito eleitoral de Lisboa? Porquê que é o distrito eleitoral do Porto, de Bragança? Tem sido uma questão que não tem sido discutida. Ora, imaginemos, por exemplo, e vou-vos dar o exemplo da proposta do projeto de lei do PSD, em que 90 deputados, não era exatamente assim, mas vamos imaginar, 90 deputados são eleitos por um círculo nacional e 90 deputados são eleitos por círculos uninominais. Como é que se vai dividir os círculos nominais? Temos 308 municípios. Qual é o critério? Agregação de municípios. Mas agora vamos imaginar, e quem é que vai dividir? Vai-se criar uma comissão na Assembleia da República e os partidos vão se pôr de acordo. Não estarão todos a olhar para o vizinho do lado, que estará com uma caneta e de máquina a calcular em punho, a ver se eu me agregar com este conselho é mais vantajoso do que se eu me agregar com o outro. Porque na história dos sistemas eleitorais também há uma coisa que ficou, que desde o século XIX que é conhecida, que é o gerrymandering. A história é simples, um governador de Massachusetts alterou, tinha a capacidade, como sabem, nos Estados Unidos, são, em regra, são os congressos estaduais que podem estabelecer os círculos eleitorais. Então esse político de Massachusetts, o Gary Albridge, propôs um círculo eleitoral de tal forma retorcido para que naquele círculo eleitoral ficassem os seus apoiantes e de fora do círculo ficassem aqueles que ele sabia que onde não tinha menos eleitores, ficou conhecido como, foi caricaturado como o desenho de uma salamandra. Portanto, desde esse tempo, com os riscos de gerrymandering e a desconfiança
em quem pode tirar partido de um redesenho dos sistemas eleitorais. Ainda a semana passada estava a ler no Economist, há uma discussão agora no estado do Arizona sobre se é o Parlamento, se é o Congresso estadual, ou se deve ser uma comissão independente, este Congresso, estipular quais é que devem ser os ciclos eleitorais. Ainda hoje isto é uma discussão nos Estados Unidos. É um dos pontos que eu vejo com grande dificuldade da adoção de um sistema de ciclos uninominais, ainda que misto, em Portugal, é como é que se vão desenhar os ciclos eleitorais, quem é que os vai desenhar e como é que os partidos se põem de acordo e como é que isso vai ser aceito. Claro que podemos ter sempre uma comissão como a que foi criada para reduzir o número das freguesias. Eu não digo que esses processos não se consigam fazer, uma entidade parecida com a Comissão Nacional de Eleições, mas, de facto, essa será sempre uma dificuldade. Mas para além das dificuldades, quer o sistema misto, quer o sistema de voto preferencial, é preciso que se diga, não tem só virtudes. Os ciclos uninominais, historicamente, são criticados pelo caciquismo, ou pelo risco de caciquismo. Portanto, a Constituição da República Portuguesa diz que os deputados representam todo o país e não o círculo pelo qual foi eleito. A ideia de termos 230 deputados, claro que não iríamos com um sistema totalmente de ciclos uninominais, mas em cada deputado fosse o representante daquela parcela de terreno, quais seriam as consequências em termos do debate público, do localismo, do faz autoestrada para o aconselho, do põe hospital aqui. Não digo que não sejam reivindicações justas e precisas. Mas como é que, por exemplo, numa legislatura em que sejam precisas tomar medidas de austeridade e em que tem que se cortar e em que tem que se tomar medidas em que não abundam as receitas orçamentais para responder a esse tipo de pretensões, como é que há uma disciplina dos grupos parlamentares de forma a conseguir, por exemplo, aprovar orçamentos difíceis? Se os deputados, em vez de representarem o país todo e a necessidade que o país tem que responder naquele momento, tiverem que responder aos seus eleitorados específicos. E quem diz eleitorados específicos no seu terreno, diz por exemplo, ao sindicato, aos membros do sindicato que permitiram que ele tivesse aquele lugar. E estes riscos são os riscos dos círculos uninominais, também podem ser riscos do voto preferencial. O voto preferencial, com um risco acrescido, é que pode haver mais luta intrapartidária. Podemos ter, a certa altura, para além da luta entre partidos, que as pessoas, hoje em dia já dizem, não se pode ligar à televisão, só dizem mal uns dos outros. Bem, agora vamos imaginar que temos voto preferencial com a escolha de deputados dentro dos próprios partidos. E em que o fator predominante, o fator decisivo para um deputado ser eleito é conseguir ser melhor do que o seu colega de partido na disputa eleitoral. E podemos pensar, por exemplo, de outras questões. Então, e será que depois cada candidato vai gerir uma campanha própria? E de onde é que vem o financiamento para essa campanha própria? Porque existe financiamento para as campanhas eleitorais, aos anos de soberania, mas não existe regulamentação para as campanhas eleitorais internas em Portugal. Outra questão também relacionada com outra questão, com outro instrumento que muitas vezes um bocadinho diferente, sai um bocadinho do sistema eleitoral, mas está um bocadinho ligado, que é a hipótese de haver primárias para a escolha dos candidatos a deputados. Evidentemente, quer o voto preferencial, quer as primárias, dão mais escolha aos eleitores. Sim, são mais democráticos, mas podem ter problemas em termos de disciplina partidária, coerência, fações dentro dos partidos, aumento das oportunidades para a corrupção por diversas campanhas estarem a decorrer. Agora a crítica é feita à partidocracia, e porque para ser eleito responde aos diretórios partidários. Então, e quando for eleito, quando responder ao construtor civil que fez doações para a sua campanha? Por exemplo, recordam-se, já não me lembro se é mito, se é realidade, de um candidato a Presidente de Câmara que se dizia que dava eletrodomésticos aos eleitores.
Agora, imaginem... Parece que é um mito muito real. Imaginem, por exemplo, em sistema de voto preferencial, esse tipo de discussão. Eu não queria, não me vou alongar mais, acho que já falei muito. Acredito que o sistema português tem virtudes, senão não perdoaria até hoje, não perdurava até hoje. Tem fragilidades. As fragilidades são o excesso de peso dos partidos face à escolha dos eleitores. Pode eventualmente ser esbatido através da adoção quer de círculos uninominais em sistema misto, quer de voto preferencial, mas não nos iludamos que estes sistemas também podem ser os seus riscos e não serão com certeza panaceias para resolver os maus do sistema político português e de repente vamos todos achar que os deputados foram escolhidos da forma mais fantástica possível e que foram eleitos os que melhor qualidade têm só porque se mudou o sistema eleitoral, porque certamente nos outros países que têm outros sistemas também se discute a qualidade da representação, os problemas da governabilidade e a qualidade dos eleitos. Obrigado.